Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Em nome de Jesus, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hoje está um dia assim lindo, né? Um dia lindo, lindo. Louvado seja o Senhor por esse dia abençoado. Um dia com um sol lindo. Louvado seja o Senhor. Todo motivo para nós exaltarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 7. Nós vamos ver o Senhor falando aos nossos corações. E entender, Deus é recompensador dos que o buscam. Então, cada momento que nós estamos na presença do Senhor, buscando a sua face, na verdade, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos instruindo e nos preparando para o amanhã, né? A Bíblia fala que enquanto o mundo ri, né, o povo de Deus muitas vezes chora, clama, né? Mas chegará o momento que o povo de Deus vai rir, vai sorrir, vai alcançar realmente no Senhor a sua vitória, e isso é a esperança do povo de Deus na terra. Glória a Deus. Hebreus 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Diz então a palavra do Senhor, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Até aqui, em nome de Jesus, feche os olhos, peça para Deus te instruir, em nome de Jesus. Pai, obrigada por estarmos na tua casa, te glorificamos, Senhor, ser conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Em nome de Jesus, fala, Pai eterno, ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, perceba que começa o versículo 7 dizendo, hoje é o Espírito Santo que nos fala. É interessante nós sabermos disso, nos lembrarmos disso, porque hoje, quem nos fala é o Espírito Santo, e diz aí, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, hoje, porque quem nos fala hoje é o Espírito Santo. Se você se lembrar de Jesus, quando Jesus, antes de morrer na cruz, ele disse, olha, importa que eu vá, para que desça o Espírito Santo. Importa que eu vá para o meu Pai, e então Ele enviará o Espírito Santo. Hoje, quem está na terra é o Espírito Santo que nos fala. E o Espírito Santo, querido, ao contrário do que o mundo vê, ao contrário do que o mundo prega, né? Ele não é uma emoção, ele não é uma energia, né? O Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, é para nos fortalecer. As maiores experiências que eu tive, assim, de um renovo, de uma carga do Espírito Santo, digamos assim, era porque eu tinha grandes desafios a vencer.
Então, muitas vezes nós queremos receber acha que a presença do Espírito Santo é receber, aquele peso, da glória, mas eu me lembro quando nós chegamos na África, a primeira vez, e nós fomos até a beira do oceano, e nós nos ajoelhamos ali, começamos a orar, e veio sobre nós o poder do Espírito de uma forma assim, que a gente ficou totalmente embriagado. Por quê? Por aquilo que nós precisávamos de força, para entrar nas aldeias que nós entraríamos, para vencer os desafios, os nãos, aquilo que eram as barreiras no meio da caminhada. Então o Espírito Santo, quando ele vem no sentido de um poder, é para que você se sinta forte, para enfrentar o que está por vir. Porque geralmente são situações muito difíceis. E ali realmente, para nós irmos para as aldeias, nós enfrentamos grandes dificuldades. E grandes ameaças, e grandes difamações, e grandes e terríveis palavras que diziam não vão, não tentem ir. Mas o Espírito Santo, nós estávamos tão cheios do Espírito Santo, que todas aquelas ameaças, aquelas calúnias, aquelas difamações só caíam por terra assim. E a gente pegou o carro e nós fomos para aldeias longínquas, aldeias que nunca tinha pisado alguém branco pregando o Evangelho. Nunca. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está sobre a tua vida, você recebe força para ir além. Por isso, é importante você entender que toda vez que você receber uma carga do Espírito, não é porque é para você se sentir feliz, não. Isso é emoção do mundo. A emoção do mundo prega que o Espírito Santo, ter o Espírito Santo é sentir uma emoção, mas não. Ter e receber o Espírito Santo é você receber aquele poder para ser conhecido como servo de Deus, fazer conhecido o nome de Jesus no seu trabalho, na forma que você trabalha, na forma que você vai tratar as pessoas, na forma que você vai assumir as responsabilidades. Receber o Espírito Santo não é uma emoção, mas é o quê? Até o modo que você vai enxergar as coisas. Não é só falar de santidade, mas é praticar nas suas conversas, nas suas escolhas, na maneira como você vai se posicionar. Ter o Espírito Santo não é para causar um impacto, mas é para você o quê? Receber aquele caráter, na sua casa, no trânsito, no trabalho, com quem você convive todos os dias. É viver o Evangelho fora do templo. Mas, ao contrário, se você não tiver, terríveis inimigos a vencer e entidades, então o Espírito Santo não vem com essa descarga. Ele vem como Jesus falou, ele vem com ensino. É o que diz João 14, 26. Ele veio para nos ensinar. João 14, 26 fala, Jesus falando, o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, ao contrário, se você não tem um grande e terrível gigante a vencer, então o Espírito Santo vai falar com você, te ensinando. O Espírito Santo vai falar com você, te direcionando, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e ele vai te fazer lembrar de tudo na hora da tua prova. Então, muitas vezes nós não temos dimensão, porque quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos recebendo uma palavra, e muitas vezes nós pensamos, não, mas eu não estou vivendo esse problema, acho que não é para mim, mas o Espírito Santo está te ensinando.
preparando, porque na hora que você tiver que enfrentar aquela situação, você estará forte, você vai estar assim apta, e aquilo passa por você como um vento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo hoje está no meio de nós para nos ensinar, para nos instruir em toda a verdade. Está lá escrito em João 16:8, a palavra que é conhecida, né? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça, versículo 13 agora. E diz então a palavra de Deus que quando ele vem, quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então entenda, querido, se você tiver um grande gigante a receber, sim, Deus lança sobre você aquele poder realmente que entra até nas suas entranhas, você sente nos seus ossos e tendões, mas para você viver o seu dia a dia, para você vencer coisas normais, habituais, entenda, hoje, se você ouvir o Espírito Santo que te fala, não endureça o teu coração. Por quê? Porque ele quer te guiar a toda a verdade, porque ele quer te ensinar. Então Jesus subiu e hoje quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. E diz então, lá em Hebreus 3 ainda, no versículo 10, que o Senhor se indignou com essa geração, cujo coração sempre se afasta dele. Estes sempre erram no coração. Por isso me indignei contra essa geração. Que geração é essa que Deus estava se referindo? É aquela geração que caiu no deserto por causa da murmuração, por causa da incredulidade, por causa da insatisfação do coração, porque por mais que Deus fazia, nada estava bom. Por mais que façam, não é suficiente. Deus não é suficiente. Então o que acontece? Esse tipo de pessoa que é uma geração ingrata, Deus não é suficiente e ninguém é suficiente para essa pessoa. Por mais que um ser humano faça automaticamente. Não é suficiente, não é bom o suficiente. Então diz, por isso que Deus se indigna com essa geração, que é uma geração que sempre erra no coração. Uma geração, como diz, que se afasta dele, que se afasta com facilidade daquilo que é o propósito divino. Por causa de quê? Por causa da sua insatisfação, por causa da sua murmuração, por causa da incredulidade do coração. Então nós vemos um grande aprendizado aí na palavra de Deus, que diz o versículo 12. Duas coisas importantes. Cuidado para você não ter um coração mau e descrente que te afaste do Deus vivo. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter é para que nós não tenhamos esse coração mau. Aqui fala perverso, né? Um coração incrédulo, descrente, que se afaste do Deus vivo. Esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. E você vai entender que aqui Deus não está falando do povo sem Deus. Ele está falando para o povo de Deus. Esse cuidado precisa estar em nós. Cuidado para que você não tenha e não desenvolva esse coração mau e descrente, esse coração incrédulo, que te afaste do Deus vivo, que te afaste do Deus verdadeiro. Então, aquilo que é a incredulidade, ela quer sim agir, influenciar o coração do povo de Deus. A incredulidade, a mesma que atingiu aquela geração no deserto, que era insatisfeita, que era murmuradora, que era ingrata, essa incredulidade, ela tenta se instalar aonde? No coração do povo de Deus. E a Bíblia nos adverte, cuidado para que você não tenha um coração mau
e sem fé, que te afaste do Deus vivo, porque quando você deixa a perversidade entrar no teu coração, quando você deixa os maus olhos entrarem em você, os maus olhos é a malícia, e a pessoa maliciosa, ela vê o mal em tudo, ela procura o mal, ela não consegue, sabe, ter empatia com nada, ela sempre está querendo enxergar só defeitos, enxergar só problemas. Isso é coração mau, é coração perverso, e aí automaticamente a incredulidade entra. Por quê? Porque os olhos maus, ele acaba o quê? Abrindo essa porta realmente para o caos, para a destruição. Então a Bíblia fala, cuidado, para que você não tenha um coração mau e incrédulo. Porque esse coração mau e incrédulo te afasta do Deus vivo, te afasta do Deus único e verdadeiro, e o Deus único e verdadeiro é o que está no meio de nós, todo-poderoso, digno de ser adorado, exaltado, reverenciado por todas as nações, em nome de Jesus. E diz, cuidado, para que o seu coração não se enche de maldade, e não se encha de incredulidade, te afastando do Deus vivo. E aí o segundo ensino, mas exortem uns aos outros, versículo 12, 13. Pelo contrário, ao invés de você deixar esse coração mau e perverso te afastar do Deus vivo, esse coração mau e incrédulo te afastar do Deus vivo, exortem uns aos outros todo dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então olha só, além de eu não ter um coração, um mau olho, um coração perverso, um coração mau, que só vê maldade, que só vê crítica, que só vê coisa ruim, além de eu não ter um coração incrédulo, que duvida de Deus, que duvida do que Deus pode, e minha parte do Deus vivo, pelo contrário, eu tenho que exortar. Exortar o quê? Cada dia, olha só. Todo dia, durante o tempo que se chama hoje. Todo dia é o hoje. Enquanto for um hoje, hoje é dia de você o quê? Exortar, falar, olha, as coisas de Deus são dessa forma, olha, vigie, olha, tenha uma atitude sábia, olha, tenha uma atitude prudente, olha, cuidado com o que você fala, olha, cuidado com o que você pensa, olha, cuidado com o que você vê, olha, cuidado com o que você assiste. Hoje, durante todo o tempo que se chamar hoje, exorte, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado quer endurecer corações. O pecado quer endurecer almas. O pecado quer cauterizar mentes. Então a Bíblia fala que ao invés de eu ter um coração mau e incrédulo, que me afaste do Deus vivo, eu devo exortar as pessoas do meu lado todo dia, para que o quê? Nenhum tenha o coração endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado está lá e a pessoa quer o quê? Prefere o pecado do que o quê? Aquilo que é a exortação, do que aquilo que é a palavra de Deus, e o pecado endurece, olha só, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado ele tenta endurecer, cauterizar a mente da pessoa, e a pessoa ela vai preferir o quê? O pecado do que a Deus. Ela vai preferir o quê? O pecado do que a vontade de Deus. Ela vai preferir o quê? Aquilo que é a sua deformação. Ah, queridos, quanto tempo nós estamos aqui? Quantas vezes o que nós ouvimos foram palavras, pessoas que tinham a capacidade, porque hoje essa geração ela quer, não é igual antigamente. Quem é da antiga sabe. Você ia na igreja para viver uma transformação. Você ia na igreja para ser transformado. Você ia na igreja porque você queria mudar de vida. Antigamente você ia na igreja para ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é contrária realmente ao mundo. Então, antigamente você ia na igreja para ser mudado. Hoje em dia não. As pessoas vão na igreja para mudar a igreja.
Eu quero mudar a igreja tem que ser desse jeito. E a pessoa está lá cheia de pecado, cheia de cancro, cheia de demônio, cheia de entidade, literalmente. E ela o quê? Está endurecida pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado engana. Aí a pessoa fala, não, eu não quero nem que pregue. Por que prega exortação? Por que prega dessa forma? Não, tem que pregar só o amor. Prega só o amor, porque eu quero só ouvir do amor, eu quero só ouvir que eu sou uma bênção. E a pessoa está lá cheia de demônio, cheia de entidade, cheia de mentira, cheia de engano, cheia de trapaça. Mas a pessoa o quê? Ela quer o quê? Mandar na palavra de Deus. E então, é isso que é a diferença do que é ser igreja. E nós vamos entender agora algo muito espiritual. Porque o bispo ele fez um levantamento espiritual do bairro. Uma época nós fomos pastores num estado, queridos. Um estado que tinha problemas terríveis, terríveis, espirituais. E tudo o que acontecia, as pessoas queriam ir para a igreja, mas elas queriam levar para a igreja o que havia no estado. Era comum, não, aqui era comum isso. E aí o que aconteceu? Um dia Deus falou para nós, aqui dentro da igreja Deus falou, aqui dentro não é o estado tal, aqui dentro é o meu reino. Assim Deus nos falou. Aqui dentro é o meu reino. Aqui dentro vigora a minha lei. Aqui dentro vigora a minha palavra. Aqui dentro o que rege é o meu querer. E então nós começamos o quê? A ministrar claramente, e você vai entender já já o que eu vou te dizer, sobre aquilo que era a situação daquele estado, que as pessoas eram acomodadas. Os crentes também. Tanto que quando ocorria uma barbaridade, eles respondiam assim, bem-vindo. E falavam o nome do estado, né? Bem-vindo ao nosso estado. Bem-vindo ao nosso estado. Bem-vindo. Dentro da igreja, crentes velhos. Bem-vindo, aqui é assim. Só que Deus falou, não. Aqui dentro, quem entrar aqui rege a minha palavra. E quem quiser o meu reino, sair com o meu reino, vai entrar dentro da minha palavra. Queridos, nós sofremos muito. Foram 3 anos de sofrimento. Era só espada, eu vou te dizer. Mas cortando laços do diabo que estava impregnado nas almas. E vou te falar, quando nós saímos daquele estado, a igreja era branquinha, feito a neve. O povo que estava lá era povo santificado para o Senhor. E os que não aguentaram, fugiram mesmo. Porque saiba de uma coisa, os seus maiores fãs são os seus inimigos. Quem mais vai seguir tua vida são os teus inimigos. Eles te odeiam, mas eles não saem do seu pé. Vão sair do seu pé para saber o que você faz. Se você está vivo, você vai viver. Você vai estar em pé. Você vai estar erguido. Você vai estar salvo, lavado, remido. Sabe por quê? Porque você quer a palavra de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós saímos daquele estado, a igreja estava transformada, era outra igreja. Muitas pessoas realmente saíram daquele lugar, todos aqueles que queriam criar só problema dentro da igreja e não ser uma solução, ou ser uma transformação, ou viver uma transformação, não aguentam viver realmente conosco, porque é só palavra, é só Bíblia e é só transformação que nós queremos ver na vida de todos, inclusive em nós, porque é o que nós abrimos para viver. Mas agora você vai ver em 2 Timóteo 3:1, que diz que os tempos do fim seriam difíceis. Eu até já li sobre isso. 2 Timóteo 3:1, o tempo, no fim dos tempos, os dias serão difíceis, porque os homens seriam maus. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Seriam difíceis, queridos, esses tempos do fim que nós estamos vivendo. Alguém tem dúvida que nós estamos nos últimos dias na terra?
Se você tem dúvida, querido, basta você olhar para o seu lado. Porque a Bíblia fala que quando o mundo estivesse como no dia de Noé, e quando o mundo estivesse como nos dias de Ló, o que tinha no dia de Noé? Era, a violência tinha tomado conta de tudo. É só você ler Gênesis 6. Muita violência. O que tinha no tempo de Ló? Abuso sexual, homossexualidade, imoralidade sexual solta. E Jesus falou assim: assim estariam o mundo quando estivesse perto a sua vinda, como no dia de Ló, cheio de imoralidade sexual, e como no dia de Noé, como cheio de violência. Se alguém duvida que está próximo o fim, basta você acordar, porque está muito próxima a vinda do nosso Senhor Jesus. E então, Paulo, ele fala, olha, quando estivesse perto dos dias do fim, entendam, os dias seriam difíceis, porque os homens, Aí começa. A humanidade dos dias final na terra, antes da vinda de Jesus, seriam egoístas, seriam avarentas, amantes do dinheiro, seriam jactanciosos, pretensiosos, cheios de orgulho, vaidade, seriam blasfemadores, falam mal, difamam, cometem injúria, seriam desobedientes aos pais, não submissos aos pais, não persuasivos, não dava para corrigir, não dá para repreender. Assim é a geração dos dias do fim, desobedientes aos pais, caso de filhos até que batem nos pais, caso de filhos até que tentaram, ou matam os pais, como Jesus falou, que os pais matariam os filhos matariam os pais. Que mais que Jesus falou? Que essa geração do tempo final seria ingrata, mal agradecida, Por mais que você faça, nada tá bom. Seriam irreverentes. O que é irreverente? É profano com as coisas de Deus. Trata as coisas de Deus com leviandade, de qualquer maneira, sem temor, sem santidade. Que mais? Seriam sem afeto natural, sabe? Sem carinho, não tem, sabe, aquilo que é sensibilidade, Seriam implacáveis. O que é isso? Pessoas hostis, pessoas que não dá para você fazer pacto, para você fazer uma aliança. Seriam o que mais aí diz a palavra de Deus? Caluniadores, E engraçado que eu fui ver no grego, Cada palavra dessa, porque eu queria ver todo o significado. E caluniadores, no grego é diabolos. Olha que coisa, queridos. Diabolos. Você vê que o diabo é o quê? Ele é um caluniador, Interessante isso. E a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas seriam diabolos, caluniadoras. O que é caluniadoras? Difamadoras. Pessoas que se opõem a Deus, ao conserto e agem da parte do demônio. Olha só que sério. Pessoas que agem da parte do demônio, agem como o demônio. Vamos lá mais, sem domínio de si. O que é sem domínio de si? É pessoa intemperante, Pessoa sem domínio próprio, é o que mais nós temos visto. Traidores, o que é o traidor, Aí fala que traidor, ele é aquele que, no original grego, diz prodotes. E prodotes é aquele que entrega na mão do inimigo. Lembra de Judas? Por que Judas foi um traidor? Ele foi um prodotes. Ele entregou Jesus na mão do inimigo, São pessoas que geram, todo tipo de traição e confusão. Atrevidos, diz aí a Bíblia, que é em atrevidos, olha, está bem claro, Atrevidos, que é propetes no original. O que é atrevido? As pessoas seriam precipitadas, pessoas arrogantes, que não têm o limite. Não tem o limite, e porque não tem o limite, o que você vê lá na rua, Vocês viram isso? Eles vão para cima de policial agora. O policial tenta parar eles no caminho, eles pegam a moto, jogam em cima do policial, atropelaram um monte de policial agora.
que é um atrevimento policial? Está parando a pessoa com erro e ele começa a xingar o policial na cara. É atrevimento. Essa geração atrevida, que não tem o respeito a uma autoridade. E isso que eu falo policial, porque quando você vê uma geração contra, né, uma autoridade policial, isso aí é o quê? Fala uma geração contra a autoridade dos pais, autoridade dos avós, autoridade, né, pastoral, né, autoridade na chefia, em que área for. Enfatuado. O que é enfatuado? Enfatuado, pessoa cheia de si. E diz então que nesses últimos dias seriam mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ah, pastora, é mesmo? Tudo isso está lá fora. Queridos, não. E é isso que você precisa prestar atenção. Aqui Paulo não está falando do povo do mundo ser assim. Que o povo do mundo ser assim é normal. Mas a Bíblia está falando que o povo dentro das igrejas seriam dessa forma no tempo do fim. Olha que sério. Por isso que nós vemos o que estamos vendo dentro das igrejas em toda a terra. Por quê? Porque não está falando do mundo. Está falando dentro da igreja. Olha agora aí o que diz o versículo seguinte. Teriam forma de piedade. Piedade, no original grego, é eusébia. Eusébia significa, tem forma de religiosos. Eles teriam formas de fiéis a Deus. Forma é morfoses no original grego, e significa semelhança. Então eles teriam forma, eles teriam semelhança de pessoas religiosas, mas eles negariam, entretanto, o poder. O que é negar? Você vai ver aí a palavra de Deus que diz que eles negam o poder. Que poder é esse? Esse poder é dunamis no original. O poder de Deus, o poder regenerador, o poder transformador. E negar é arneomai no original, que é repudiar, não aceitar, rejeitar. Negam em si mesmo. Então a Bíblia está falando que todas aquelas características, egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingrato, irreverente, sem afeto, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, inimigos de Deus, amigo dos prazeres, eles estariam dentro das igrejas. Eles entrariam, queridos, e estariam muitas vezes no meio de nós. Eles teriam forma de religioso, teriam forma, olha, eu me pareço um religioso, eu me pareço alguém da fé, eu me pareço fiel a Deus. Teriam forma, semelhança. Olha, essa pessoa parece que é crente, essa pessoa parece, mas elas negariam o poder, elas negariam o dunamis, que é o poder. Que poder é esse? É o poder de Deus, o poder moral, o poder da excelência da alma, o poder, a força de Deus fazer um milagre para a salvação. Então elas vão na igreja, tendo a sua deformação, tendo o seu desvio de caráter, tendo o seu problema espiritual, mas elas até querem e alegam e mostram para o outro ter uma forma de crente, de piedoso, mas negam o poder da transformação, negam o poder da salvação, da remissão. Eu não vou mudar, eu não mudo, eu sou desse jeito, vocês que mudem a igreja, mudem o sermão, eu não mudo, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não mudo uma vírgula. E a gente pode pregar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 15 anos. Lá nós estávamos, ficamos 2 anos e meio. 2 anos e meio foi suficiente para Jesus limpar. Os que queriam salvação, remissão, libertação, foram limpos, remidos, santificados, purificados, levantados. E a corja que realmente só queria destruição, sujeira, Deus mesmo arrancou e saiu. Mas o que acontece na palavra de Deus? Negavam, entretanto, o poder, porque queriam se negar a uma transformação genuína da parte de Deus. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, olha o que está dizendo aí,
foge também desses. Sabe o que é foge? No original é apotrepo. E sabe o que é foge? É evite. Se afaste, se despeça. E eu quero dizer hoje para a tua vida espiritual, nós estamos no reino de Deus. A igreja é o reino do Deus vivo na Vila Moraes. Nós não aceitamos uma vírgula fora daquilo que é o querer de Deus para a tua vida e para a minha vida. Qualquer um com o maior pecado do mundo pode chegar a este lugar e dizer: eu quero me limpar desse pecado. Ah, querido, o Senhor Jesus vai te limpando. O Senhor Jesus vai te limpando. Mas ninguém poderá entrar aqui e dizer: eu quero que o meu pecado seja um hábito também neste lugar. Aqui não, porque nós queremos honrar o nome do nosso Deus vivo, em nome de Jesus. E quem quiser Deus vai poder ser lavado, remido, porque a palavra de Deus que sai do trono é água purificadora para a nossa alma. E eu quero te dizer em nome de Jesus, todas essas características morais, sentimentais, elas o quê? Tem que cair por terra, porque nós não negamos o dunamis, não negamos o poder transformador que há no nome de Jesus. Não negue o poder transformador, não negue o poder da regeneração. Ah, se eu venho na igreja porque eu quero milagre. Ah, se eu venho na igreja porque eu quero mudança. Ah, se eu venho na igreja porque eu quero me santificar. Ah, se eu venho na igreja porque eu quero transformação. Ah, se eu vou na igreja porque eu quero ouvir mesmo uma palavra que confronte o meu ego, o meu eu. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, ao contrário de negar o dunamis, negar o poder, em nome de Jesus, confirme o poder e declare: o poder de Deus esteja sobre a minha vida, em nome de Jesus, e me liberte e me transforme, porque eu não sou o filho da Dona Maria, eu não sou o filho do seu Zebétio, eu sou agora um filho do Deus vivo, e eu quero a imagem e semelhança de Cristo em mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? E olha o que disse o versículo 7, que esse tipo de pessoa, que até tem a forma da piedade, mas negam o poder transformador de Jesus, porque chega momento que você até fala: ué, mas o evangelho não transforma mais, porque não é possível. Mas não é. É porque essa geração do fim, eles negariam o poder da remissão, o poder transformador, porque eles estariam cauterizados no seu próprio entendimento. E o que aconteceria com eles? Versículo 7. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então são pessoas que vão ouvir. Você pode discipular até tete a tete, mas por quê? Negam o poder transformador, negam, rejeitam, não aceitam o poder da transformação, e então permanecem as mesmas pessoas. Versículo 8, resistem à verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. O que é réprobos? Réprobos é desqualificado, desaprovado, falsos quanto à fé. E eu quero hoje declarar em nome de Jesus: você vai usar a tua fé em prol de viver o plano de Deus para a tua vida. E toda obra de Satanás vai sair da tua casa, da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Até 3, 4, 5, 10 gerações, não importa. O Senhor é Deus e Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Essa geração do fim, elas o quê? Até teriam forma de piedosos, mas eles negariam o poder transformador. Mas o Senhor Jesus, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que purifica, Ele é o Deus que santifica, Ele é o Deus que transforma, e é Ele que está no meio de nós, porque Ele mesmo prometeu: estou convosco todos os dias até a
consumação dos séculos. E diz então que esse tipo de pessoa não irá avante, porque a sua insensatez será evidente. E olha que interessante, a pessoa não conseguirá ir avante. Por quê? Porque lá na frente, mesmo que tenha a forma da piedade, mesmo que tenha a forma de santo, mas lá na frente, a insensatez, a loucura do coração, aquilo que é a incredulidade, a dureza vai trazer o dano e vai mostrar o resultado daquela carreira, daquela vida errada. E nós vamos ver agora um levantamento que nós fizemos do bairro. E eu quero que você preste atenção, porque é muito real a situação. E se enquanto eu for falando as coisas que acontecem no bairro, são do bairro, você identificar, meu Deus, na minha casa, meu Deus, é exatamente isso. Então não se assuste, porque isso é um levantamento espiritual feito da região. Então, há entidades que agem em territórios, queridos. Por exemplo, você vai lá agora na Luz, o que age lá? Só drogas, não é verdade? Então, há o espírito, né, que destrói famílias. Pode ver, quantos lá têm família, mas são levados para lá, para viverem em abandono, para viverem aquela miséria até a morte. Então, o bairro em si, ele tem algumas características espirituais que você precisa entender, até para você entender sua casa, até para você entender muitas coisas na sua região. Esse bairro, há uma experiência de pais ausentes ou agressivos. Então, é uma marca que há no bairro. Chefes injustos, pessoas que sofreram injustiças através de chefes, autoridades. Promessas quebradas, há uma marca de promessas quebradas. Muitas pessoas receberam promessas que não foram cumpridas na vida desse bairro, dessa região. Traições e humilhações são características que fazem parte desse bairro. Então, essa é uma marca que em cada rua desse bairro, até lá embaixo, né, o zoológico, e até o fim dessa região nossa, ele traz essas marcas. Então, é pai ausente ou agressivo, chefes injustos, promessas quebradas, traições e humilhações. E por causa dessa circunstância que sempre acontece, ou em cada casa, em cada rua, em cada circunstância ao teu redor, isso gera uma resistência mental e emocional. Pessoas vão nas igrejas, mas elas têm uma mente que elas não devem se entregar fácil. Por quê? Porque elas já têm todo esse episódio ao redor delas. Elas pensam, se eu me abrir, vão me usar. Se eu confiar, eu vou me decepcionar. Então, é uma mentalidade que já faz parte do bairro. O bairro, por causa desses problemas que nós falamos inicialmente, já traz essa marca. Isso gera uma defesa emocional e vira uma resistência espiritual. Então, essas pessoas só se abrem para os seus iguais. Então, o que acontece? A pessoa é atraída para alguém que tenha o mesmo problema ou deformação que ela. Por exemplo, se você tem um problema de vício, que nós vamos ver aqui já, a pessoa só sente aquilo que é uma fluência com a outra pessoa que tem o mesmo problema do vício. A pessoa que tem um problema do adultério, ela vai ter uma liberdade de estar, de se relacionar e vai fluir com quem tem o mesmo problema de adultério. Então, é uma fluência somente com pessoas que, atraiam o mesmo espírito, e isso vai na área de rebeldia, isso vai na área da agressão, isso vai em cada área e deformação pessoal. Por isso que há uma dificuldade. Quando nós falamos, nós pastores, queremos falar a respeito da vida de alguém, a pessoa já cria uma barreira. Não, com o pastor eu não falo, como se o pastor fosse alguém que é perigoso. Mas o que não é perigoso
é o meu igual, porque geralmente o meu igual vai ser alguém que tem o mesmo problema que eu. Segundo, há uma cultura de sobrevivência. Ninguém manda em mim. Isso é mentalidade do bairro. Entenda. Entenda e veja no seu filho, na sua família, desde o início da vida há um sentimento no bairro que é de aprender a desconfiar, testar pessoas, não se submeter e não se comprometer. Há uma cultura de autoproteção. Então entenda o que é o reino de Deus. Cada igreja, ela é o reino de Deus, se ela pega a Bíblia Sagrada. Então, se nós estivéssemos, por exemplo, lá em Curitiba, abriu a igreja, montou a igreja, ali dentro da igreja é como se fosse, né, que a embaixada, né, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, quando você entra dentro, você está nos Estados Unidos. E assim é a igreja. Então, a Vila Moraes é um território. Há demônios que atuam nesse território. E o que acontece? Monta a igreja. A igreja entrou. Você entrou na igreja. A igreja é reino de Deus. A igreja fala, tem aliança. A igreja fala submissão. A igreja fala submissão a Deus. A igreja fala fidelidade. A igreja fala de constância. Então é tudo ao contrário que o mundo fala. A igreja tem uma fala, tem uma cultura. A igreja é o reino de Deus. Por isso que cada oficial aqui da igreja, para nós entregarmos como oficial, eles recebiam e receberão um anel. Esse anel, o que é? Ele fala dessa aliança, de respeito. Mas o que acontece? Por ser a ação espiritual desse bairro, as pessoas simplesmente pegam suas alianças e jogam no lixo. Por quê? Porque é o demônio do bairro. É demônio do bairro. Isso é algo espiritual. A igreja fala de aliança, mas a mente do bairro diz: eu não posso depender de ninguém. E elas se obstinam contra Deus. Até contra o próprio Deus elas têm lá seus temores. Não, eu não posso muito me entregar a Deus. Eu não posso também pôr Deus muito em primeiro lugar, porque há esse sentimento interno. Então o que acontece? Muitos vivem em ciclos de pecado e de culpa. É o bairro. Vivem vícios escondidos. Vivem em adultério. A mentira nos lares. A desonestidade. Há práticas espirituais erradas no bairro. Feitiçaria. Guias. Então todas essas situações espirituais acabam o quê? Travando. E quando a palavra vem e confronta, a pessoa sente culpa, vergonha, sente raiva ou sente uma vontade de fugir. Por quê? Aí que está, isso é território, porque geralmente você vai em lugares e territórios que você vai... A palavra vem e a pessoa compreende e ela se quebranta e ela fala: eu preciso me transformar. Mas é território. Aqui a palavra confrontar traz culpa, vergonha, raiva e vontade de fugir. Então a pessoa vira arredia para não ser exposta. Então qual é a situação espiritual? A fortaleza da rebeldia e manipulação. E isso não é um traço humano. É uma fortaleza espiritual que faz o quê? A pessoa ter sentimentos, influências do pai da mentira. Então fica difícil, porque até o Espírito Santo revelando, e nós falamos: há um problema com você? A pessoa fala: não, não há nada, está tudo certo. Por quê? Porque há uma influência do pai da mentira. Há uma influência do espírito de Coré, que é a rebeldia, que é a resistência à autoridade. O pai, e isso não é igreja somente, não é igreja, porque até pai e mãe tem que ter um discernimento violento, sabe por quê? Porque confiam e estão confiando. Muitos casos nós vimos e temos relatos de crianças mesmo, da macumba, chegam nas crianças da escola e estão levando criança levando criança para a macumba.
e as crianças indo já desde pequeno para macumba, e aquele que se nega a ir, macumbeiros, ou ali mesmo crianças, ameaçando de lançar macumba em crianças cristãs. Entenda, e o que acontece? O diabo tenta criar esse bloqueio também para com os pais. Eu não confio, para não poder confiar nos pais, e automaticamente virar essa ruptura, porque aí é alguém da macumba que adota, é alguém de más intenções, com intenções obscuras, que vão introduzindo sentimentos, pensamentos errados, e nós vamos quebrar todo esse poder demoníaco, porque você está no reino de Deus. O terceiro é a manipulação, que vem do espírito de Jezabel, que quer controle, domínio, amizades que um quer controlar o outro, é um controle absurdo de cônjuge, mas é um controle dominador, e não algo que é amor, que é saudável, é abusível. Essas forças fazem então, dentro do culto, que as pessoas queiram controlar o culto, testar o pastor, criar intriga, desestabilizar a liderança, sair e levar outro junto para a mesma confusão que eles vivem. Porque o que disse a palavra? Não subsistirão. E em tempo, eles mesmos virão à luz com tudo que são. E então, o que é que ocorre espiritualmente no bairro? Uma falta de visão de futuro. Só se pensa no imediato. Pessoas que dentro de si pensam, se Deus resolver isso, esse meu problema, eu permaneço. Se Deus me der esse emprego, eu permaneço. Se Deus restaurar o meu casamento rapidamente, Deus permanece. Mas se Deus não faz algo de imediato, há uma resistência e entra a dúvida até com Deus. Então, entenda, o ambiente espiritual do bairro é anti-aliança. O território grita, não confia, não permaneça. Não se submeta, não construa. Isso é o que o território vai gritar na cabeça das pessoas de dia e de noite. E isso em todas as áreas. Isso no seu trabalho. Isso ele vai gritar para o seu casamento, para o seu relacionamento. Isso ele vai gritar para a igreja. Ele grita, o território grita, não confia, não permanece, não se submete. Mas a igreja fala, tem aliança, se submeta, seja fiel, seja constante. A igreja prega permanência, processo, transformação, caráter. E a carga que vem do poder do Senhor é para fazer você romper com toda essa cultura da terra que quer destruir sua casa, seus vínculos, relacionamentos sérios, casamento, noivados, alianças. O inimigo, ele quer o quê? Que você sempre esteja inconstante. Não há dentro do próprio lar aquilo que é uma comunhão para um avanço, porque não há submissão. O que é submissão? Estar debaixo da mesma missão. Os dois estarem na mesma missão, mas o bairro grita, não se submeta. Então cada um tem uma mente, cada um quer ir para um lado. Isso é bairro, mas hoje o reino de Deus está gritando, confia no Senhor, permaneça no Senhor, aceita o processo, receba a transformação, muda o caráter. Deus quer fazer nova todas as coisas na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. E automaticamente você não vai estar no bairro, você vai estar no reino de Deus. Lembra que Jesus falou? É chegado o reino de Deus entre vós. O reino de Deus está na terra. E nós vamos nos colocar debaixo desse reino. Senhor, eu quero o teu reino no meu lar. Senhor, eu quero, meu Pai, essa cultura na minha família. Uma cultura de amor, de respeito, de libertação, de vitória, de cura. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus. E vou viver para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos ficar em pé nesse lugar.
E todo que desejar, você vai fazer uma oração de quebra agora. Quebra de toda a fortaleza mental. Quebra de tudo aquilo que quer te manter preso. E é preso profissionalmente. E é preso espiritualmente. E é preso familiarmente. Em nome de Jesus Cristo. Vai romper. Vai romper. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. Feche os seus olhos e declare comigo em nome de Jesus. Eu quebro toda a fortaleza mental e emocional que aprisiona a minha vida. Eu confesso que muitas vezes tenho permitido o medo, a ansiedade, a dúvida, a incredulidade me dominar, mas eu quebro, em nome de Jesus, as fortalezas, o medo do futuro e do desconhecido. Eu quebro a ansiedade, o estresse excessivo, toda dúvida e incredulidade em Deus e nas promessas divinas. Eu quebro toda dúvida em nome de Jesus. Eu quebro todo pensamento negativo e crítico sobre mim mesmo, sobre os outros. Eu quebro toda emoção descontrolada e destrutiva. Em nome de Jesus, eu renuncio a essas fortalezas e declaro que elas não terão poder sobre mim, sobre a minha casa. Eu escolho crer em Deus, nas promessas, no amor divino, no cuidado divino, na proteção divina. Eu peço, Jesus, que o Senhor me dê paz e tranquilidade, fé e confiança, pensamento positivo e construtivo, emoção saudável e controlada, discernimento e sabedoria para lidar com as situações difíceis. Eu declaro que sou filho amado de Deus, sou vencedor em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por me libertar dessas fortalezas e por me dar a vitória. Eu te louvo, te adoro, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, comece a orar pela tua casa agora. Comece a orar pela tua vida agora. Em nome de Jesus, que toda cultura do bairro, toda cultura que quer trazer malignidades, toda cultura anti-aliança, você que foge de relacionamentos, não quer e não consegue se manter dentro de um casamento, toda a cultura de estar contra a missão, ser anti-missão, em nome de Jesus, de insubmissão, que atrapalha no teu trabalho, que atrapalha nos seus relacionamentos, você sempre está com a cabeça virada para o lado contrário, nem muitas vezes você cada vez fala de uma coisa, cada vez você até pensa uma coisa que é só para contrariar, se for A, você quer B, se for B, você vai para o C, se for C, só é uma cultura anti-submissão, está quebrada da tua vida, toda inconstância, tudo aquilo, você começa, mas não tem uma constância, cada vez o teu coração quer te conduzir para uma coisa, e você não consegue se firmar, não consegue ter estabilidade, em nome de Jesus está quebrado, em nome de Jesus, assim como Jesus repreendeu a voz do vento, do vento que lutava contra os discípulos no barco, eu agora ordeno, cala-te,
Cala-te, território, cala-te a voz da desconfiança em nome de Jesus. Cala a voz agora que diz para você não permanecer, para não permanecer casado, para não permanecer na igreja, para não permanecer no trabalho. Essa cultura o grito do diabo que diz não permaneça, não permaneça. O território grita não se submeta e sempre coloca pensamentos de ódio, de raiva, de rebeldia no teu coração. Essa cultura do território está quebrada. Eu repreendo em nome de Jesus essa cultura do território que grita não construa, não vale a pena, não vai dar em nada. Eu quebro da tua vida. Eu declaro que você vai prosperar, eu declaro que você vai construir, eu declaro que você vai edificar, eu declaro que você vai crescer em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que tua confiança será posta no Senhor, porque é o Deus que guia a tua vida.